E hoje é feriado no Brasil, Proclamação da República. Nós viemos até a Escola Oscar Vilares conversar com o professor Renato Granito. Ele é professor de História e vai esclarecer pra gente o que é essa misteriosa Proclamação da República. Obrigada, Renato, por me receber aqui. Não, obrigado a vocês. Então, vamos começar pelo começo. O que é a Proclamação da República? Bom, a proclamação ela acontece bem antes, né, de 1889, tem um movimento pela proclamação que a gente chama de republicanismo, tá, que começa lá em 1798, com Juração Baiana, depois a Revolução Pernambucana, movimentos que antecedem. Bom, algumas questões que vão culminar na proclamação. Até a gente chegar no dia 14, que é a véspera da proclamação em si, que é um golpe de Estado, né? Pelo Exército Brasileiro. Mas vamos tentar chegar lá. Nós temos um movimento, tá? Por exemplo, vamos pensar na Lei Áurea, por exemplo. Quando ela acontece, o Império, né, no caso do Dom Pedro II, vai deixar descontente uma grande parte da aristocracia brasileira, né, os proprietários de terra e donos de escravos, que eles não foram indenizados por isso. Eles já perdem, né, uma grana com isso, né, eles perdem os seus pertences, eles não foram indenizados, então eles já começam uma ala que está descontente com Dom Pedro. Uma segunda ala que está descontente com Dom Pedro II é o Exército Brasileiro, né? O Dom Pedro II ele privilegiava mais a Guarda Nacional, que era formada por grupos locais, né? Então isso começa a causar um certo transtorno, né, dentro do governo imperial. Dentro do processo da proclamação vai ter duas questões que é super importantes: a questão religiosa e a questão militar, tá? A questão religiosa acontece da seguinte forma: nós temos um grupo muito grande da maçonaria, né, dentro das igrejas, e desde a Constituição, né, de 1824, o Estado brasileiro ele interfere diretamente nas questões religiosas. Então, por exemplo, ordens papais são questionadas pelo Dom Pedro II. Algumas coisas não são colocadas em práticas aqui. Exemplo, o Pio XII, na época, né, o Papa daquele período, né, do século XIX, ele dá uma ordem para a Igreja Católica onde não pudesse ter mais membros da maçonaria dentro da igreja, certo? O Dom Pedro não acata isso. E alguns bispos acatam e contrariam o imperador na época. Esse questionamento entre a Igreja Católica e, ao mesmo tempo, o Império, né, a monarquia brasileira, vai levar à prisão de alguns desses bispos. Eles vão, né, depois eles vão ser libertos, mas mesmo assim a gente vai ter, né, um conflito direto com a Igreja, e alguns membros da Igreja depois vão ser pró-república, né, vão começar a defender a República. A Igreja era o mais alto escalão da autoridade do mundo, né? E no Brasil, a Igreja e Estado é a mesma coisa, né? A gente tem um casamento entre os dois, até aqui o Império Brasileiro. Pois bem, os dois, né, vão entrar em conflito. Uma ala dessa igreja vai, né, defender depois a questão da República, e já começa um movimento republicano em algumas partes no Brasil, né? Por exemplo, antes até mesmo de 1889, que é a data da proclamação, no Rio de Janeiro, né, nós temos um grupo do Partido Liberal, né, que vai criar um ato em 1870, né, o Manifesto Republicano, né, vão criar essa função. Em Itu, aqui em São Paulo, no ano de 1873, nós temos a criação do Partido Republicano Paulista, o PRP, que vai ser um partido super importante da aristocracia rural do Brasil, do estado de São Paulo todo, principalmente na nossa cidade. A gente está interligado, muito interessante, sempre linkar com a Mococa, essa transição da monarquia, né, para a República. Né? As pessoas foram dormir monarquistas, né, e acordaram republicanas. Então não tem aquele espírito republicano que a gente tem em outros países, não tem participação direta popular pedindo a República. É uma forma que o Exército descontente, uma parte da igreja descontente, que vão começar a entrar em conflito, né, e no dia 14, né, houve um boato,
né, no Rio de Janeiro, Benjamin Constant, o Marechal Deodoro da Fonseca estariam presos, né, então houve um movimento do próprio Exército, né, e dando golpe de Estado do Brasil neste momento. Alguns livros que é interessante para a gente conhecer um pouquinho, né, tinha separado José Murilo de Carvalho, né, Os Bestilizados, que é o Rio de Janeiro, a República que não foi. É até legal quem tiver curiosidade de conhecer um pouquinho mais da história. E o Bausmann, que é a História Sincera da República, tá? São livros, né, alguns clássicos para entender um pouquinho o processo republicano. Ainda 2 dicas de leitura, hein? Né? É interessante para a gente conhecer. Uma coisa que a gente é bom sempre pensar é a questão do positivismo, tá? Do Benjamin Constant, né? A questão da ordem, do progresso, da bandeira, né? A gente tem que pensar até a bandeira do Brasil, nós tínhamos o verde, o amarelo e o brasão de Portugal, né, no meio. Quando acaba a monarquia, surge então uma frase do positivismo, que é uma corrente interna dentro do Exército, que vai levar até essa frase, né, para a bandeira. Outras coisas começam a surgir a partir daí. Algo que a gente não pode deixar de esquecer é que a monarquia, né, ela tem os seus findais lá no século XIX, né, 1889, a proclamação, mas alguns resquícios acabam ficando, né? A gente não vai se adaptando com a República ainda. Então, por exemplo, muitas pessoas não conhecem ainda todo o processo republicano, a ideia da República, e é interessante que todo o ano, todo feriado, que a gente repense a ideia da República, a importância que a gente poder votar, a importância da gente não ter, né, um soberano. O que mudou depois que nós dormimos monarquistas e acordamos republicanos? O que mudou? Porque, de certa forma, o ideal é diferente, né? Sim. Mesmo a gente passando por 2 repúblicas, a República Velha, depois a República Café com Leite, né, a República depois com Vargas, que são vários períodos com o governo provisório, assim por diante, mas a gente tirou a figura do monarca, né? Tiramos a figura de um rei, no caso o Dom Pedro II, né? O nosso imperador. E quando a gente começa a ter a figura na República Velha, a figura do presidente, mesmo ele sendo, né, não sendo eleito diretamente, né, sendo membro do Exército, até chegarmos aos dias de hoje, surge um conceito novo na questão da República, né? A República não é apenas, mesmo em algumas cidades a gente não está ainda adepto à República, mesmo a gente tem alguns resquícios da monarquia, mas a gente tem esse espírito ainda republicano. Isso é importante a gente pensar, conhecer a República, conhecer a história da nossa República e pensar de uma forma diferente, uma forma republicana. Existe algum registro do primeiro movimento republicano que surgiu antes de 1889, que fez história? Bom, todo o movimento republicanismo, né, tem movimentos como a Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, as revoltas. Né, e todas as revoltas têm um resquício antes deste movimento. Isso é legal, muito importante essa questão. Existe um movimento das pessoas que pedem a República, movimentos populares, só que ela não chega a culminar, são movimentos isolados nos seus estados, nas províncias, e não chega na questão no Rio de Janeiro. Entendi. São movimentos provinciais, super importantes, tá? Que a gente vai acontecer durante a monarquia no Brasil. E Renato, quando a gente fala em proclamação da República, qual a diferença entre o país ter ficado independente e, de repente, ele ter se tornado uma república? Bom, na independência, né, a figura do Dom Pedro I, rompimento com o pai, né, o Dom João VI, a questão do rompimento com Portugal, a gente continua sendo governado, né, pela família, pela monarquia portuguesa, mesmo, né, essa ruptura. Com a República, não, a gente corta essa relação familiar e surgem outros protagonistas, mesmo discordando de algumas questões do Exército Brasileiro na época, mas é um rompimento, né, com questão de família, essa tradição. Teve algum movimento contra?
proclamação? Sim. Mas não são... Não fizeram também tanta história? A monarquia estava em decadência? Num período, né, complicado, e a república ela, né, só veio num momento, né, até de golpe, né, desgastes com a Igreja Católica, desgastes com o Exército, que vai levar ao rompimento, tá? E principalmente movimentos dentro do Exército, que a gente vai ter o processo da proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. E hoje ainda comemoramos 130 anos do Brasil como República. Eu quero agradecer, Renato, essa mini aula de história que você deu. Espero que o pessoal aí de casa tenha entendido. E até o próximo feriado histórico a gente traz o professor aqui de novo para que ele dê mais uma aula para nós. Carolina Carvalho para o Jornal da Direta.